Então, Pelotas é um município no estado do Rio Grande do Sul, com 341 mil habitantes. Nós temos hoje, de unidades básicas, são 50 unidades básicas. Nós temos aqui uma particularidade, que nós temos duas universidades muito importantes na região, né, e no estado, que é a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Católica de Pelotas. E estas universidades, elas têm unidades básicas também sob sua gestão. Então, são 40 unidades sob a gestão da Secretaria Municipal, 6 sob a gestão da Universidade Católica de Pelotas e 4 sob a gestão da Universidade Federal de Pelotas. Isso é uma característica bastante antiga de Pelotas. Eu assumi a Secretaria de Pelotas o ano passado, em setembro, e o que a gente percebia, qual era o contexto que nós tínhamos aqui, quando eu cheguei, e permaneceu ainda durante um tempo, e ainda temos questões a melhorar, mas nós tínhamos uma distância na gestão, e uma distância na forma como os serviços, inclusive, eram prestados em cada unidade, dependendo de quem era o seu gestor. Então, essa distância, ela fazia com que as unidades tivessem processos de trabalho diferentes e, portanto, serviços ofertados de forma diferente. A organização da unidade, ela era diferente. Claro que isso é de acordo com as particularidades também de cada gestor. Então, as universidades, por terem os alunos, por precisarem de campo de atuação, de prática para esses alunos, elas têm uma facilidade maior em ter profissionais para atuar, enfim. E isso também, obviamente, que possibilita a construção e a oferta de alguns serviços com maior facilidade do que as unidades que são da gestão da secretaria. Quando iniciou a pandemia, nós precisamos repensar, né, a atenção primária. Tínhamos muito claro aqui no município que a atenção primária tinha que estar fortalecida e num trabalho em rede, principalmente com a vigilância epidemiológica, para que a gente pudesse fazer esse enfrentamento. Então, nós formamos nós chamamos inicialmente de grupo de trabalho, mas, na verdade, é um comitê com a união desses 3 entes. Então, a união da Secretaria de Saúde, da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Católica. Esse comitê, como ele se comportou, vamos dizer assim? Qual era o nosso modus operandi? Era o diálogo. Então, era sentar todo mundo à volta da mesa e colocar quais são as suas limitações e as suas potencialidades de acordo com a característica de cada instituição. Oi. O diálogo foi o que norteou, né, esta condução desta reorganização da atenção primária. O foco, obviamente, é o fortalecimento da atenção primária como estratégia para evitar o agravamento das condições clínicas do paciente, e aí, claro que o objetivo, né, é fazer um monitoramento e a prevenção das doenças crônicas, que são as demandas das unidades, para evitar uma sobrecarga da atenção hospitalar, que já tínhamos a expectativa de que se aumentasse a demanda da atenção hospitalar com os casos de Covid, e não poderíamos ter aí também um aumento dos outros adoecimentos. Então, essa foi a tônica da discussão do comitê. Nós avaliamos 9 pontos, né, 9 pontos principais. Então, a organização de atendimento, evitando o cruzamento dos pacientes. De que forma nós poderíamos organizar esse atendimento, que a gente evitasse o contato entre pacientes com sintomas gripais, ou seja, possíveis suspeitos de coronavírus, e pacientes que buscam as unidades por essas suas outras necessidades de saúde, que não seriam pacientes que se enquadrariam nos critérios para serem suspeitos de estarem infectados. Que, ao mesmo tempo, a gente conseguisse a manutenção do vínculo do usuário com a sua equipe, da sua unidade, que o atendimento das outras demandas não parasse, que a gente, além de atender o Covid, a gente continuasse atendendo as outras demandas, com o menor risco possível desses pacientes, então evitando esse cruzamento, que a gente conseguisse fazer o acompanhamento desses pacientes crônicos, mesmo sabendo que estaria reduzindo
reduzido as visitas domiciliares e principalmente a atuação dos agentes comunitários de saúde, buscando uma diminuição da circulação das pessoas na rua, então que elas conseguissem chegar também no serviço e que o serviço fosse resolutivo, e também criando alternativas como o teleatendimento, né, como a telemedicina, olhando as estruturas físicas das unidades, porque nós temos algumas unidades que têm uma estrutura física grande, nós temos outras que são imóveis adaptados, como todos os municípios têm. Também levamos em consideração o possível afastamento de profissionais de saúde pelo adoecimento, né, da própria pandemia. Otimização de equipamentos de proteção individual, porque isso lá no início, lá em março, a gente tinha uma grande dificuldade de comprar e quando encontrava isso no mercado, encontrava preços muito altos. Então, a gente também teria que ter uma otimização do uso desses EPIs e capacitar as equipes para o manejo desses pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, que é uma novidade para todos nós, né? O manejo desse paciente, como é que a gente faria. Nós pensamos inicialmente em trabalhar com unidade sentinela, mas as unidades sentinelas, como o município é muito grande, acabava não atendendo alguns desses pontos, porque se uma unidade sentinela do bairro a unidade básica virasse uma unidade sentinela, os moradores daquele território teriam que, para buscar um atendimento das outras demandas que não do coronavírus, teriam que ir numa outra unidade. Então, circulariam mais nas ruas, perderiam o vínculo com a equipe, né? Então, não foi uma alternativa que a gente tenha encontrado como a mais adequada. Então, a partir dessa análise de todos esses dados, a gente entendeu que a melhor estratégia seria dividir o atendimento das unidades em 2 turnos. Então, no turno da manhã para pacientes com sintomas gripais e no turno da tarde com pacientes de outras demandas. Isso, inclusive, nos possibilitaria, no intervalo desses turnos, fazer uma desinfecção maior dentro da própria unidade. Isso nos permitiria utilizar melhor os EPIs, porque o turno da tarde, a princípio, seriam pacientes não contaminados, ou pelo menos não sintomáticos, né? Faria com que a gente pudesse manter o vínculo do usuário com a sua equipe, evitaria que esse paciente ficasse circulando na rua, atenderia também a dificuldade de estrutura física, porque eu não precisaria fazer 2 entradas para dividir esse atendimento internamente, eu teria ele dividido por turnos. Então, focamos nesse modelo de organização. Uma outra estratégia que nós encontramos foi de disponibilizar um telefone celular nas unidades, para que se pudesse fazer um monitoramento, tanto dos pacientes de grupo de risco, de pacientes crônicos, quanto dos pacientes com sintomas gripais, com síndromes gripais, que estão em isolamento domiciliar, né? Mas ainda, obviamente, dos pacientes confirmados. Também criamos todo um trabalho de capacitação das equipes. Na primeira semana de março, nós já estávamos com todas as equipes capacitadas e criamos todo um trabalho conjunto entre as universidades e a secretaria de capacitação no uso de EPIs, na paramentação e desparamentação. Desenvolvemos uma nota técnica com as indicações dos EPIs de acordo com os serviços, né? Então, trabalhamos bastante nessas 3 linhas, principalmente. E nós entendemos que estamos tendo, né, porque a pandemia ainda não passou e esses resultados eles vão se modificando ao longo do tempo, conforme, inclusive, a pandemia vai avançando. Mas nós entendemos que nós temos 2 ganhos que já estão consolidados, que é a questão da equidade. Então, nós temos hoje as 50 unidades trabalhando de uma forma mais semelhante, de uma forma mais parecida, ofertando o mesmo serviço para a comunidade. Claro que há diferenças,
né? Mas isso há diferenças independente de quem faz a gestão. A gente sabe que a unidade ela tem que levar em conta as particularidades do seu território, então sempre haverão diferenças, mas aquelas diferenças maiores que a gente tinha em função de que eram gestores diferentes dessas unidades, isso diminuiu bastante, né? E a gente continua trabalhando nesse formato de comitê, não um comitê formalizado, estamos caminhando também na formalização desse comitê, mas de fazer as discussões de todas as questões de atenção primária. Claro que nesse momento a prioridade é a pandemia, mas já estamos entrando em algumas discussões de qualificação da atenção primária como um todo. E o outro ganho que nós entendemos é a qualidade do serviço e a qualidade do enfrentamento da pandemia. É muito temerário a gente usar a palavra controle no meio de uma pandemia, mas a verdade é que Pelotas hoje mantém um certo controle do avanço dos seus casos, e a gente diz isso comparado, inclusive, a outros municípios do mesmo porte que o nosso, em todo o Brasil, mas também comparado aos municípios da nossa região e do nosso estado. Temos alguns números que são importantes, que demonstram esses resultados. Então, nós tivemos o primeiro caso confirmado, nós iniciamos todo o trabalho de elaboração do protocolo de contingenciamento em fevereiro. E como eu disse, na primeira semana de março, nós já estávamos com todas as equipes capacitadas. Mas nós tivemos o nosso primeiro caso confirmado de Covid no município, foi no dia 24 de março. Foi bem depois de vários municípios. Atingimos 50 casos somente 2 meses depois. Então, nós levamos 2 meses para atingir os 50 casos, e nós sabemos que a partir de 50 casos, né, a progressão ela se torna muito maior e muito mais rápida. Mas na data que nós montamos essa apresentação, que foi no dia 6 do 6, o município registrava, na data que nós inscrevemos esse trabalho, no dia 6 do 6, o município tinha 113 casos confirmados, onde desses 113, 89 já estavam recuperados, então somente 21 isolados e 3 internados. E não tínhamos ainda nenhum registro de óbito. Pelotas foi o último município do Brasil, com mais de 200 mil habitantes, que registrou óbito. Então, para trazer para vocês aqui alguns dados um pouquinho mais atualizados, na data de 27 agora, semana passada, nós estávamos com 611 casos confirmados, desses 380 recuperados, 209 isolados, 9 óbitos, 13 óbitos e 9 internados. E as nossas internações dos leitos que nós ampliamos no município estavam gerando aí em torno de 50%, 60% de ocupação. De uma semana para cá já aumentou também, né? A gente sabe que isso vai mudando de semana a semana, mas ainda quando a gente olha os dados do município, em proporção à população que se tem, então, normalmente a gente usa a proporção para cada 100 mil habitantes, o número de casos confirmados para cada 100 mil habitantes, nós temos números bastante bons, né? Bom mesmo é se a gente não tivesse nenhum infectado, nenhum óbito, ninguém internado, mas a gente sabe que uma pandemia, isso seria uma ilusão, né? É isso, nós entendemos que tivemos resultados bem positivos com esse fortalecimento da atenção primária.